Mateus, no capítulo 14, no versículo 52. É um texto bem curtinho. E diz assim: E Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tem uma tradução que diz assim: E Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Do que Jesus está falando aqui? Quando a gente escuta coisas velhas, talvez seja um termo, soe para a gente um pouco pejorativo, né? Que a gente não gosta de coisa velha, a gente gosta de coisa nova. Mas aqui Jesus está fazendo uma explicação, falando sobre um tesouro, né? De uma pessoa que tem um depósito, um tesouro, e tem coisas velhas e coisas novas. Só para vocês terem uma ideia, não sei quem sabe, mas tem algumas guitarras que foram feitas na década de 50, na década de 60, algumas talvez no comecinho da década de 70. Se você der para o cara 50 mil reais, ele não vende a guitarra. Por quê? Porque é uma guitarra velha, é uma relíquia, não tem mais daquela madeira, não tem mais daquele fio que foi feita aquela guitarra, alguém famoso de antigamente tocou. Então, por exemplo, é uma guitarra velha, mas que tem muito valor, Eu ouvi uma matéria, Vitão, falando que tem cara vendendo Gol GTI por uma fortuna. Você viu aquele quadradinho azul e cinza lá? Gol GTI, quem sabe o que é um Gol GTI? Homens aqui, né? Mulheres também, tudo bem, pode levantar a mão. Quem aqui dos homens mais velhos um dia sonhou em ter um Gol GTI? Eu lembro que era criança, era doido para ter um Gol GTI. E está uma fortuna o Gol GTI, está mais caro que um monte de carro novo. Por quê? Porque é velho, porque tem uma história, porque tem valor. E o que Jesus ele estava falando aqui? Ele estava falando que o mestre da lei, então vamos entender o que é o mestre da lei. O mestre da lei era um rabino, era um fariseu, era um saduceu, era alguém que entendia da lei. A gente entende lei como os escritos de Moisés, né? Os profetas e os salmos. Ou seja, o que é isso? É o Antigo Testamento, né? Porque na época de Jesus o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, eles tinham o Antigo Testamento. Então o mestre da lei era o cara que estudava a Bíblia, ele interpretava a Bíblia e ele ensinava a Bíblia. Então o povo de Israel teve a revelação de Deus, ele foi o povo que recebeu a revelação da vontade de Deus, e Deus então levantou pessoas para estudarem e para ensinarem outras pessoas, para que eles continuassem nas leis e nos caminhos de Deus, né? E tudo isso tem muito valor, o que esses homens sabiam, o que esses homens aprenderam, o que eles carregavam na vida deles, tinha muito valor. Só que, como quase todo ensinamento que acontece, né, no ensino tem dois grandes problemas, né? O primeiro é que muitas vezes há um ensino errado, há uma interpretação errada, então eu ensino de uma maneira errada, e aí você aprende errado. E o outro problema que tem no ensino é que às vezes eu explico certo, mas você compreende errado, né? Isso é comum, né, professora Líria? Né? Você explica certo e a pessoa compreende errado. E na interpretação e em algumas tradições que o judaísmo trouxe, né, eles aprenderam e entenderam muitas coisas corretas de Deus, mas muitas coisas eles entenderam de uma maneira errada. E essas coisas impediam muitos deles de reconhecerem Jesus como Filho de Deus e o Messias. Por exemplo, eles tinham a expectativa que o Messias seria um grande guerreiro, seria um homem libertador, seria uma espécie de proclamador da independência de Israel, né? Então seria um grande líder,
que levaria a nação de Israel ao patamar que lhe é devida. Então libertaria, por exemplo, Israel do domínio de Roma. Israel seria levantado então como uma nação que guiaria o mundo, e há uma expectativa nos judeus em que o Messias faça isso. De repente chega Jesus, filho de um carpinteiro, um cara sem expressão, porque a gente tem Jesus como um ícone da religião, a gente precisa entender isso. Jesus para a gente é um ícone da religião. Se você voltar 2000 anos atrás, Jesus não era conhecido, era uma criança, era um cara normal, o filho de um marceneiro normal, né, que brincava nas ruas lá de Belém, de Nazaré, jogava bola, era um menino normal, uma criança normal, que começou o ministério falando na rua e nas sinagogas. Talvez Jesus hoje fosse igual algumas pessoas, sei lá, que pregam nas ruas, ou que tem ministérios pequenos e que ninguém sabe o que está acontecendo. E aí era difícil para esses mestres da lei enxergarem que esse Jesus era o Filho de Deus, que esse Jesus era o Messias. Vocês estão entendendo ou não? Para chegar no ponto é importante a gente entender essa parte da história. Está todo mundo entendendo? Beleza. E aí o que aconteceu? Alguns desses fariseus, e também tem a questão que entra na religiosidade, do orgulho, né? E da questão que a religião gera de controle e poder. Então, alguns dos líderes sabiam que se entendessem que Jesus era o Messias, eles perderiam a sua posição e eles perderiam aquilo que eles tinham conquistado de uma maneira fraudulenta. Então eles preferiram guardar a sua posição e desprezar o Filho de Deus. Eu queria só fazer esse parênteses aqui. Mas alguns entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Alguns entenderam que Jesus era o Messias, que ele era o prometido. E aí esses fariseus, esses homens da lei, esses professores de Israel, eles se tornaram agora discípulos do reino de Deus. E aí Jesus, quando ele faz essa colocação, ele está dizendo assim: quando esse homem da lei, quando esse mestre da lei, ele se converte, ele tem um tesouro que ele aprendeu, muita coisa de valor que tem no Antigo Testamento, e agora ele soma a esse tesouro um novo tesouro. Então imagina que você tem lá na sua conta 100 mil reais, né? Já faz 10 anos que tem 100 mil reais na sua conta, né? Então imagina que esse 100 mil reais está velho, né? Que já está lá na sua conta faz tempo. E aí agora você descobre uma nova fórmula, você descobre um novo trabalho, você ganha uma herança, e aí você ganha mais 100 mil reais. Então você juntou 100 mil reais novos com os seus 100 mil reais velhos. Quanto que fica na sua conta? 200 mil. Vocês entendem o que Jesus estava ilustrando aqui? Você já tem uma coisa que tem valor. O que você aprendeu que é bom deve ser mantido. O que você aprendeu que é errado deve ser descartado. E agora você está aprendendo coisas novas, que é um novo tesouro que está trazendo para você mais riqueza, nessa ilustração que Jesus deu. Então, o homem de Deus que vivia na lei, que entendia da lei, que pregava a lei, ele manteve aquilo que era bom, ele tinha que descartar o que ele tinha aprendido de errado, e ele tinha então que aprender agora a ser um discípulo do reino de Deus. Ele tinha que aprender essa nova visão da graça, da salvação, da pregação para os gentios. Aí entra em algumas coisas que são bem restritas à cultura do povo judeu, né? Que para a gente já é mais claro, porque nós já nascemos nessa época. E o que eu queria que ficasse forte no nosso coração são 3 lições que nós precisamos praticar se nós quisermos ter uma vida em abundância. Se você quer mudar de vida, se você quer ser um discípulo de Deus, se você quer crescer emocionalmente, financeiramente, se quer que seu casamento seja uma bênção, você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, você quer ser um profissional melhor, você quer ser um crente melhor, um filho melhor, se você quer ser um estudante melhor, se você quer ter mais saúde, quer viver bem, se você quer ser uma pessoa mais espiritual, estar mais perto de Deus, se quer ter alegria, paz, amor, saúde, quem quer alguma dessas coisas? Levanta a mão. Aí, estamos no lugar certo. Você precisa
praticar essas 3 lições, e hoje a gente vai falar só da primeira, tá bom? Quais são as 3 lições que nós precisamos carregar na nossa vida? Nós precisamos pedir sabedoria para Deus para usar cada uma delas. A primeira é soltar, a segunda é manter e a terceira é aprender. Então é soltar, manter e aprender. Você precisa carregar isso para o resto da sua vida. Você quer sempre melhorar, se você quer ser uma pessoa melhor amanhã do que você foi ontem, se você quer ser uma pessoa mais próspera amanhã do que você é hoje, se você quer ter um casamento melhor amanhã do que o que você tem hoje, você precisa aprender a soltar, a manter e a aprender. Porque é na prática de fazer essas coisas que nós desamarramos a nossa vida e nós começamos a ter sucesso em todas as áreas. E vamos entender, a minha definição de sucesso é uma só: é você viver o que Deus quer que você viva, tá bom? Não tem a ver com a quantidade de likes no Facebook, quantos vídeos as pessoas assistem seu no YouTube, se você tem muito dinheiro, ou se você é conhecido internacionalmente ou não. Para mim, a definição de sucesso é viver aquilo que Deus deseja que eu viva. E para você viver aquilo que Deus deseja que você viva, você precisa aprender a soltar, a manter e a aprender. Quem deseja ter sucesso, levanta a mão. Só para entender, o que é sucesso? O que é sucesso, irmãos? Exatamente. Sucesso é a gente viver o que Deus tem para cada um de nós. O que a gente precisa entender? Todos nós temos 2 grandes influências na nossa vida. A pessoa que você é hoje, você que está aí sentado, usando a sua máscara, com a camiseta dessa cor, com esses shorts, com a conta bancária que você tem, com o seu relacionamento, seu casamento bom ou ruim, a maneira como você trata os seus filhos, tudo o que você é hoje, o que você exatamente agora, você foi formado, você foi criado, você foi ensinado a ser assim. E nós temos 2 grandes fontes de formação na nossa vida, né? A primeira, a mais importante e a mais forte é a nossa família. Então, a nossa criação, a maneira como nós somos criados, a maneira como os nossos pais se relacionavam, entenda a sua família, às vezes você não foi criado por pai e mãe, foi criado por um tio, por uma avó. Então, como família, entenda seu ambiente de criação, tá bom? Então, a maneira como as pessoas se tratavam entre elas, a maneira como as pessoas te tratavam, formou a base de quem você é hoje. Então, se você é uma pessoa que viveu num ambiente de muito conflito, se você é uma pessoa que viveu num ambiente de muita briga, a tendência de você ser uma pessoa briguenta, rabugenta, você é uma pessoa indecenta, ela é muito grande, porque você aprendeu a se relacionar dessa maneira. Você foi criado num ambiente em que a sua mãe tinha depressão, a sua avó tinha depressão, o seu pai era uma pessoa melancólica, abatida, triste com a vida, você aprendeu a ser uma pessoa triste. Então tudo que você vai viver, tudo que você vai fazer, vai ser a partir do ponto da tristeza. Você viveu num ambiente em que era uma casa festeira, alegre, que comemorava a vida, você vai ter muita facilidade para se reunir com os amigos, fazer churrasco. Se o Corinthians ganhou, você faz um churrasco para comemorar. Se o Corinthians perdeu, você faz um churrasco para se consolar, entendeu? Então, tipo assim, o importante é ter motivo para fazer festa. Então, isso foi formado dentro de vocês. Você vem numa família, por exemplo, que estudava muito, né? O seu pai era um cara que fez mestrado, fez PhD, é professor, estuda muito, sua mãe lia muito, era professora. Você vai ter uma habilidade para os estudos, você vai ter estudar, aprender, ler vai fazer parte da sua vida. Se você foi da sua família, o pessoal era muito dado ao esporte. Então, tudo isso foi formando quem você é. Então, a primeira base, a coisa mais importante que nós aprendemos e que está dentro de nós foi formado pela nossa família. Mas, infelizmente, nós também aprendemos com a nossa família muita coisa ruim. Então, se você foi criado, por exemplo, num ambiente de traição, em que seu pai traía sua mãe traía seu pai, num ambiente de divórcio, num ambiente de muita briga, num ambiente em que um ficava reclamando, falando, xingando, você também aprendeu a ser dessa maneira, você também aprendeu a sentir
um mundo dessa maneira. Tá todo mundo entendendo ou não? Sim ou não? Se alguém não entender, levanta a mão e faz a pergunta aí que eu respondo, tá? E a segunda, que tem menos força, mas pode potencializar o que nós aprendemos, é a cultura, né, do meio que nós vivemos, a nossa cultura. Não vou falar cultura brasileira, porque o Brasil é do tamanho de um continente, né? Então a maneira que a gente vive em Birigui é diferente da maneira que as pessoas vivem em São Paulo e é diferente das maneiras que as pessoas vivem lá na Paraíba, né? Então a cultura, o meio que você foi formado, ela potencializa e também influencia. Você viu? O Neymar vai lá e corta o cabelo, faz um moicano lá. No outro dia, você vai num campinho de futebol, vai ter uns 20 moleques com o cabelinho do Neymar jogando bola lá, né? Então a influência, né, o que acontece na nossa cultura, ao nosso redor, forma também quem nós somos. E todo mundo, eu e você e todo mundo, nós sempre aprendemos com a nossa família e com a cultura que nós estamos envolvidos, nós sempre aprendemos coisas boas e coisas ruins. Não tem ninguém que só aprendeu coisa ruim e não tem ninguém que só aprendeu coisa boa. Então a sua família, por melhor que ela seja, você não aprendeu só coisa boa com ela. Bom? Por melhor, vamos supor que o seu pai é quase a encarnação do Papa e a sua mãe é a Madre Teresa, entendeu? Por melhor que eles foram, você não aprendeu só coisas boas com eles. Por quê? Porque todos nós erramos e somos falhos. Então isso faz seu pai e sua mãe errar também, né? Isso é uma coisa que eu vou errar com a minha filha, um dia eu vou ter que ensinar para minha filha tudo que eu estou falando para vocês. E eu vou ter que admitir para mim mesmo que eu errei em muitos pontos da criação da minha filha, mesmo não querendo. E na nossa cultura, nós temos coisas que são muito boas e também nós temos coisas que são muito ruins. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, o brasileiro é um povo acolhedor. Quem já teve experiência de ir para outros países, você vê que o acolhimento não é tão natural assim. Aqui chega um gringo, né, todo mundo, beleza, vamos lá, vamos churrasco, né, vamos lá fazer, vamos lá, vai ter futebol, vamos fazer isso, aquilo. Você vai para outro lugar, tipo, as pessoas, é uma coisa mais fria, né, não tem esse acolhimento. Por isso que muitos estrangeiros que vêm para o Brasil, eles se apaixonam pelo Brasil. Apaixonam, porque é um país acolhedor. Isso é uma característica excelente. Mas, por exemplo, nós temos a questão da corrupção no Brasil, que é uma coisa cultural também, e que é uma coisa muito ruim. Vocês estão entendendo ou não? Então nós temos uma coisa muito boa e nós temos uma coisa muito ruim. E o que nós precisamos aprender? O que nós precisamos entender? Que aquilo que nós aprendemos que tem a ver com o reino de Deus, nós precisamos manter. E aquilo que nós aprendemos que não tem a ver com o reino de Deus, a gente precisa descartar. E às vezes a gente entende que o reino de Deus, a igreja, Deus, Jesus, a gente vem para receber e para aprender. Então eu quero receber bênçãos, eu quero aprender a viver, eu quero que Deus faça um milagre, eu quero que Deus direcione a minha vida, eu quero sempre aprender coisas novas para poder viver com Deus. Mas antes da gente aprender coisas novas, nós precisamos largar as coisas velhas. E nesse ponto nós encontramos algumas dificuldades. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver com isso que a gente aprendeu. Então, por exemplo, você está acostumado a ser um homem irritado. Você é um cara bravo. Te fecha no trânsito, te sobe um ódio. Assim, o cara fechou, o cara não viu você. Igual eu, não sei o que está acontecendo comigo essa semana, irmãos. Se você teve alguma barbeiragem no trânsito, pode ter certeza que fui eu. Não sei o que está acontecendo. Quase bati o carro umas 3 vezes. Distraído, virei na contramão outro dia. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Perdido, assim, perdido. E às vezes te sobe um ódio, uma raiva. Outro dia um cara me xingou aqui, eu nem estava errado esse dia. O cara me xingou tudo aqui, ó, amaldiçoou até a minha 5ª geração. Eu passando aqui na rua, ia cruzar a preferencial e eu passei, me xingou tudo. Mas não foi nenhuma coisa que, tipo, se assustou porque quase aconteceu alguma coisa, sabe? Você está andando e quase aconteceu e você toma um susto. Não passou nem perto de acontecer. Mas o cara me xingou. Então o que acontece? Você aprendeu a ser um cara irritado. Você aprendeu a ser uma pessoa nervosa.
Você aprendeu a ser uma pessoa que reclama. Você aprendeu a se sentir coitado. Coitado de você. Coitado, você tem que ter dó de mim. Eu não consigo, eu não sei, eu sou fraco, eu sou mulher, eu sou preto, eu sou pobre, eu sou baixo, eu sou alto, eu sou gordo, a minha mãe morreu, meu pai morreu, eu passo dificuldade, eu tenho diabetes, eu fui diagnosticado com um transtorno de hiperatividade, bipolar, mental, eu tenho isso, então vocês têm que ter dó de mim, vocês têm que me entender, eu tenho problemas. Você aprendeu a sentir dó de você mesmo, você aprendeu que as pessoas precisam ter dó de você, você aprendeu a ser malandro, você aprendeu a pegar o que não é seu, a dar um jeito, a dar uma conversa que não é mentira, mas parece que não é mentira, mas também não é bem verdade. Você aprendeu a levar vantagem em cima de todo mundo, você aprendeu a ser assim, você aprendeu a ser inconstante. Tudo que você começa, você não leva para frente. Você já começou 4 empresas, já começou 3 faculdades, você namora, a cada 6 meses, 7 meses, o namoro firma, você troca, você começa uma dieta, você para, você começa a treinar, você para, você começa a fazer, você começa a ir para a igreja e para, você começa a estudar, você para, você é uma pessoa totalmente inconstante em tudo que você faz. Você aprendeu a ser assim. Você aprendeu a ser assim. Você aprendeu a ser uma pessoa pessimista. Tudo vai dar errado. Há um complô do mundo contra a sua vida e vai dar errado. Aí você vai para o trabalho e fala, eu tenho certeza que hoje eu vou ser mandado embora. E aí você não é. Aí você vai nos dias para o trabalho e fala, eu tenho certeza que eu vou ser mandado embora. Não é. E você vai todo dia, durante 4 anos para o trabalho, falando, eu tenho certeza que eu vou ser mandado embora hoje. Aí um dia você é mandado embora. Aí você fala, não falei. Sabia. Eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Você aprendeu que Deus está bravo, está irritado com você. Você aprendeu a usar a religião para controlar a vida das pessoas. Você aprendeu que religião é opressora. A religião, ela controla a sua vida, Deus controla a sua vida, Deus quer dominar a sua vida, a igreja domina a sua vida. Você aprendeu a ser uma pessoa religiosa, você aprendeu, você carrega uma tradição na sua família, porque todo mundo na sua família é católico, todo mundo na sua família é espírita, todo mundo na sua família, é alguma coisa, você até quer entregar a sua vida para Jesus, você até quer se converter, mas é uma tradição tão forte que você não pode abandonar as tradições da sua família. Porque é uma coisa muito forte, a sua família inteira é devota de algum santo, a sua família inteira vai na mesa branca, a sua família inteira é uma família que tem perversão sexual, e você é fiel à sua família, você também é um pervertido sexual. A sua família inteira tem traços de manipulação, de controle, de maldade, você é fiel à sua família, você tem traços de controle, manipulação e maldade. Vocês entendem, irmãos, que se nós quisermos ser discípulos do reino de Deus, nós temos que abandonar essas coisas ruins que nós aprendemos com a nossa família e com a nossa cultura. Você aprendeu, por exemplo, com a sua família, e na cultura que a gente vive, a libertinagem sexual. Então o sexo ele pode ser feito de qualquer maneira, com qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer lugar, e está tudo certo, porque o importante é fazer sexo, e você aprendeu a viver assim. Ou você veio de uma família que é muito religiosa, você aprendeu que sexo é pecado, então não pode fazer sexo, não pode ter prazer, você não pode ter prazer com seu marido, com a sua esposa, você sente uma angústia, seu casamento é frígido, seu casamento é um casamento triste, você sente uma culpa desgraçada, porque você aprendeu que sexo é pecado. Então, vocês vão carregando isso, a gente vai carregando coisas que nós aprendemos, e essas coisas que nós entendemos que é um tesouro, e é isso que é importante que a gente entenda, porque isso tudo que você aprendeu, isso tudo que eu aprendi, nós carregamos como valores pessoais. E quando a gente fala de tesouro, a gente está falando do quê? De coisas de valor. Então, quando você tem lá um relógio Hublot,
que custa 50, 60 mil reais. Aquilo ali é um relógio que tem valor. Mas quando você tem um papel higiênico usado na sua casa, aquilo é lixo. O problema não é quando você fala assim, eu quero preservar e guardar o meu relógio, esse relógio aqui que eu ganhei, que eu comprei, que ele custou 80 mil reais, né? Essa barra de ouro, essa guitarra que eu falei, né, no começo, que tem muito valor e eu quero preservar isso. O problema é que nós estamos agarrando um saco de papel higiênico usado e a gente abraça e fala, isso aqui é meu tesouro. Isso aqui é o que me dá razão para viver, é isso aqui que guia a minha vida. Aquele negócio sujo, fedendo, sabe, que é lixo, que traz mau cheiro, que traz doença, que não tem que ser feito, porque lá nem para ser reciclado serve. E aí você carrega aquilo como se fosse um tesouro na sua vida. Então, se você quer ter uma vida abundante, se você quer ter uma vida de sucesso, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a largar, é aprender a soltar aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado a ser, mas que na verdade não é seu tesouro, na verdade é um lixo. Deu para entender, irmãos? Sim? Alguma dúvida? Dá para continuar no domingo que vem? Então no domingo que vem a gente continua, tá bom? Vamos levantar e vamos orar? Coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Querido Jesus, nós estamos entrando aí numa série de ministrações sobre soltar, manter e aprender, né? Que são os 3 passos do sucesso de uma vida com Deus. E para que isso, Deus, faça sentido na nossa vida e seja prático, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria vai ser o ponto-chave que vai fazer a gente saber quando soltar, quando manter e quando aprender. Então eu peço, Deus, que a partir de hoje, um trabalho do Teu Espírito Santo para trazer sabedoria para os nossos corações seja iniciado. Porque eu tenho certeza, Deus, que se a gente colocar isso aqui em prática, a nossa vida muda em todas as áreas. Então nos dê a graça de aprender sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão.